Ok, a paz do Senhor, meus queridos, meus amados. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor André Santos. Deixa eu só ver quanto tempo que eu tenho aqui para me poder ter mais ou menos uma noção, né? Até onde nós podemos ir. Não está marcando, melhor ainda. Então quer dizer que eu tenho um certo limite, né? Ou seja, para poder chegarmos até uma conclusão, eu vou ter um certo tempo abençoado aí, tá? Quero falar para vocês que esses vídeos que eu estou gravando, eles vão para o YouTube, para o canal de YouTube, tá bom? E depois eles são compartilhados no Facebook do pastor André Santos, tá bom? Não sou nenhum teólogo, tá? O que eu tenho ensinado para vocês através dos meus vídeos, eu tenho aprendido na prática, tá? Não na teoria, mas na prática, tá bom? Então, como eu já dei para vocês, aí tá o vídeo do curso de diaconato, também eu aprendi na prática, e eu passei isso através do curso. O presbitério também aprendemos na prática, passamos isso através do curso. E hoje eu quero falar com você a respeito do cargo de evangelista, né? Do chamado de evangelista na igreja. Qual a importância de ser um evangelista? Algumas igrejas, alguns ministérios, eles não consagram o evangelista, tá? Eu poderia citar o nome de alguns aqui, mas não precisa fazer isso. Mas alguns ministérios não consagram, tá bom? Que nem o meu caso, né? Eu fui separado em um certo ministério, exerci a função de um evangelista durante muitos anos da minha vida até receber a consagração a pastor, que isso foi no ano de 2002, tá? Então fazem 18 anos que eu sou pastor, para a glória de Deus, né? Estamos beirando aí já os 19 anos, agora no mês de janeiro eu completo 19 anos de ministério pastoral e passei pelo evangelista, claro, com toda certeza, e só que naquele ministério eles não ungia, você não recebia unção, era só oração, desculpa. Era só oração, dobrava o joelho lá, a igreja se levantava, colocava as mãos em direção a você, o pastor colocava a mão na sua cabeça e assim eles oravam por nós, né? Não tinha nada com óleo, tá? Mas existe outros ministérios que já usam as condições do óleo, né? Já unge com óleo, já derrama o óleo ali sobre a cabeça do candidato, né? Para a pessoa que está entrando no ministério do evangelista, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, vocês vão ver depois esse vídeo no Facebook e no YouTube, tá bom? Vejamos, então, o evangelista é um dom dado por Deus, né? Alguém pode até achar, mas como assim é um dom dado por Deus? Porque não é todo mundo que tem o dom de ser um evangelista, né? Não é todos cristãos que têm o dom de ser um evangelista. Como assim? Tem pessoas que já nascem com esse dom. Eles acabam recebendo outras consagração, outras unção, mas não são tão bem nessas consagração, nestas unção, como o caso de evangelizar. Então é um dom dado por Deus, é coisa que a pessoa nasce no sangue. Aí, de que forma? Eu vou explicar para vocês, no concorrer do tempo que nós estivemos aqui dialogando, conversando, mas antes disso eu quero trazer duas referências, dois personagens muito importantes na Bíblia, no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, já citei essa referência algumas vezes no
nos outros dois primeiros cursos, como o caso de diaconato e presbitério, nós vemos que essas duas personagens eram diáconos. Essas duas personagens, eles foram levantados e consagrados ao diaconato, só que eles eram evangelistas de nascença, era evangelista de berço, né? Eu posso assim dizer, de berço. Já tinha aquele chamado de Deus para fazer a obra de um evangelista. Quem são esses? Primeiro, Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos que os apóstolos, né? Não Paulo, porque até no momento do capítulo 6, Paulo ainda não tinha sido se tornado, ou seja, Saulo ainda não tinha se tornado em Paulo, ainda era um perseguidor da igreja, mas os apóstolos acharam por bem separar 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento, e colocá-los ao diaconato para poder servir a mesa das viúvas e os órfãos. E nós vemos que esse Estevão e a segunda personagem, Filipe, eram uns dos diáconos. Só que você não vê nenhuma passagem da Bíblia, do Novo Testamento, Estevão e Filipe fazendo uma obra de um diácono. Ninguém vê. Você não acha na Bíblia. Pode ser que os outros 5 candidatos que foram levantados estivessem fazendo, mas esses 2 não. Você vai achar Estevão, uma das primeiras referências que fala sobre Estevão, apesar que foram as primeiras e as últimas, né? E as únicas, que foi o caso dele pregando ali com aquela ousadia, evangelizando, falando de Cristo, falando do que aconteceu com Cristo, né? Atacando os fariseus, atacando os judeus. Foram vós que os matou, foram vós que os pregou e os crucificou na cruz. E assim foi falando ali. E aquilo criou uma ira tão grande no coração dos fariseus, no coração dos líderes religiosos da época ali, que acabaram levando Estevão à morte, né? a ser apedrejado até a morte. Então o segundo era Filipe. Você também não vê em nenhuma parte da Bíblia Filipe fazendo uma obra de um evangelista. Jamais. Você vai achar Filipe pregando a palavra de Deus. Você vai achar Filipe sendo enviado pelo Espírito Santo para pregar dentro de uma carruagem para aquele eunuco da Etiópia, né? Que vinha dentro da carruagem, vinha do templo de Jerusalém, tinha ido para Jerusalém adorar, e na volta ele estava lendo o livro de Isaías, não sei se a leitura daquele dia lá no templo de Jerusalém tinha sido essa leitura. Ele estava acompanhando na sua carruagem, né, luxuosa, provavelmente que era um homem rico. A Bíblia faz questão que era um homem rico. E ele não estava entendendo o que ele estava lendo. É quando Deus pega ali Filipe, joga dentro daquela carruagem, não sei de que forma. Filipe vê aquele homem e ainda pergunta: tu está entendendo o que tu está lendo? Ele falou o quê? Não, como eu posso entender se não há quem me explique? E aí Filipe pergunta o que ele queria saber. Ele fala se aquela passagem ali que foi levado até o matadouro e tal, se aquele escritor, aquele personagem estava falando de si ou de outra pessoa. Aí é quando Filipe entra no mistério e começa a falar acerca de Jesus, né? E aí acaba convencendo ou convertendo o coração do eunuco, e o eunuco acaba aceitando a Jesus. E naquele mesmo momento, ali em alguma região próxima onde eles estavam, ele acaba sendo batizado por Filipe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foram 2 pessoas levantadas ao diaconato que não estavam exercendo a função do diaconato. Pastor, mas como assim o senhor falou que evangelista é um dom dado por Deus? É um dom dado por Deus para algumas pessoas, tá?
eu mesmo fui uma das pessoas que fui um ótimo evangelista. Quando eu exercia a função de evangelista, eu trabalhava mais para Jesus do que hoje como pastor, né? Apesar que hoje eu sou itinerante, mas já pastorei algumas dezenas de igrejas, mas hoje eu me encontro numa situação que não estou fazendo nada. E quando eu era evangelista, há uns 20 anos atrás, 19 anos atrás, o que eu fazia? Eu evangelizava, eu fazia cultos dia livres, quase de 2 em 2 meses. Eu estava fazendo culto dia livre nas praças. Eu fazia visitas, centenas de visitas, orava nas casas, ganhava almas para Jesus nas casas, ganhava famílias inteiras para Jesus, né? Entrava nos lares de católicos, pessoas idólatras, pregava o evangelho, as pessoas caíam possessas de demônios. Eu ia lá em nome do Senhor Jesus, expulsava, libertava aquelas pessoas. E aí aquelas pessoas me davam aqueles ídolos para me destruir. Eu pegava aqueles ídolos, ia para as cachoeiras, para as matas, destruía aqueles ídolos. Fiz muito isso quando eu era evangelista, quando eu exercia a função de evangelista, né? Fiz algumas viagens pelo aquele ministério, Deus me dava visão das cidades que eu ia estar, Deus me dava visão até a quantia de almas que eu ia ganhar naquela cidade. Uma vez eu fui para uma cidade pregar o evangelho, um pouquinho longe ali da capital de São Paulo, e uma noite anterior da minha viagem, o Senhor me mostrou na beira de um rio pescando, e eu acabava pescando 3 peixes lindos, maravilhosos, bonitos, diferentes. E aí eu discerni, 3 almas que eu vou ganhar nessa viagem de missão aí. E foram 3 almas que o Senhor me deu. Na última noite que eu estava pregando no congresso daquela igreja, daquele ministério grande, na última noite, três empresários da cidade, empresários riquíssimos daquela cidade, acabaram se convertendo ali os 3 e aceitaram Jesus, né? Essa cidade, agora lembrei, foi na cidade de Campo do Jordão. Você vê que na cidade de Campo do Jordão não tem quase pobre. A maioria ali é empresária, a maioria ali são pessoas que têm casas na cidade e têm dinheiro. Você vai achar o que na cidade de Campo do Jordão? Você vai achar a mansão de Roberto Carlos, você vai achar a mansão da Hortência, né? Aquela famosa jogadora de basquete, ou é vôlei, acho que é vôlei, não lembro bem. Então, é um lugar riquíssimo. E no final do congresso, no último dia, 3 empresários se converteram e foram as últimas 3 almas que se converteram a Jesus. Então é assim, é o dom, evangelista é dom. Não quer dizer que uma pessoa que, pastor, já fui diácono, fui presbítero, para mim chegar ao pastorado eu vou ter que passar pelo ministério do evangelista. Óbvio que sim. Mas tem muita gente que acaba sendo consagrado a evangelista só para ter o título de evangelista, mas não evangeliza. Não fala de Jesus por vizinho, não fala de Jesus por companheiro de trabalho, não tem aquele dom de pregar. Você já imaginou um evangelista não saber pregar? Você já imaginou? Será que tem condição a pessoa receber um encargo, uma unção de evangelista e não pregar a palavra de Deus? Tu acha? Tu acha que existe? Existe sim, existe. Você acredita que existe um evangelista que não tem o dom do ensino, que não sabe pregar em um culto de ensino, dar um culto de doutrina, não sabe? Existe sim. Porque são pessoas que estão ali por patamar, entendesse? Por patamar. Fui diácono, presbítero, agora sou evangelista. Mas só não são, só
ali no patamar, na posição ministerial, mas ele não tem nada de evangelista. Porque o evangelista, em primeiro lugar, ele não é de dentro de quatro paredes, tá? Uma das maiores funções do evangelista, eu quero falar só sobre duas, tá? Eu não vou prolongar esse curso porque vai muito longe, mas eu quero só falar sobre as duas. Principalmente a primeira, que é de evangelizar. Ele tem que ter o dom de evangelizar. Eu conheci alguns evangelistas, 10, tá? 10 pessoas que tinham no sangue, inclusive faz mais de 20 anos que eu os conheço, quase 25 anos, e até hoje eles são evangelistas. Não adianta, já quiseram consagrá-lo a pastor, falou não, quero continuar como evangelista, porque esse é o meu chamado e eu vou até a vinda de Jesus. E até hoje essas pessoas, elas continuam como evangelistas. São pessoas, que eu quero falar para você aqui, que ganham almas quase todos os dias. São pessoas que pegam no final do mês o seu salário, tira 30% do seu salário, compra todos de panfletos, folhetozinho, né, de evangelismo, de evangelização, e todos os fins de semana, ou até mesmo dia de semana, quando tem um tempinho, às vezes vai trabalhar, distribui na fila do ônibus lá para pegar o ônibus para trabalhar, na volta a mesma coisa, dentro do ônibus, distribui ali de pessoas em pessoas, pregam a palavra dentro do ônibus. Uma vez eu estava vindo de uma vigília poderosa, 6h30 da manhã, dentro do metrô, junto com um abençoado, junto comigo. Chegou um momento assim, ele falou assim, pastor, segura aí. Não, na época eu não era pastor. Falou assim, não, segura a minha Bíblia aí. Eu segurei a Bíblia, a bolsa dele. Segura aí a minha bolsinha. Eu segurei a bolsa dele, ele tirou a Bíblia de dentro da bolsa. E ele começou a pregar ali naquele vagão, numa autoridade tremenda. Tremenda. Pregou até sobre João 3 ali, quando fala sobre Nicodemos, novo nascimento. 8 almas chorando aceitaram a Jesus. 8 almas chorando. Num momento assim, fração de 30 minutos de pregação. Você vai ali em São Paulo, você que vai para São Paulo, você vai na Praça da Sé, famosa Praça da Sé. Você vai na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo. Você vai achar evangelistas pregando. E às vezes, esses evangelistas não são nem consagrados nas suas igrejas. Não são nem reconhecidos nas suas igrejas. Não tem nem carteirinha de evangelista. Mas estão lá nas praças, pregando a palavra de Deus. Eles pegam uma garrafinha de água, faz um circo em volta, com aquela água lá para fazer um sinal, uma marcação, chama o povo para a roda e ali eles pregam a palavra de Deus. Isto é evangelista. Eu não me contento em ver uma pessoa que se diz que é evangelista sentado no banco de uma igreja, ocupando um altar de uma igreja. Eu não me contento em ver uma pessoa que se diz ser evangelista e esta pessoa, ela não sai aos domingos pela manhã para fazer evangelismo. Eu não me contento em ver uma pessoa que se diz que é evangelista passar um ano inteiro e não ganhar uma alma para Jesus. É impossível de acreditar, mas infelizmente tem. Tem, e é como eu sempre grito nas igrejas, tá cheios, tá? Então nós vemos que a primeira posição, primeiro íter da vida espiritual
de um evangelista é evangelizar. Já está dizendo, tá? Evangelizar. O segundo é dar discipulado, ou seja, ensinar. Como? Eu não entendo, mas ensinar não era para presbítero e para pastor, que o senhor tinha comentado nos cursos anteriores, óbvio. Mas quando eu falo que esse ministério do ensino é também do evangelista, eu vou acrescentar dizendo que ele faz um treinamento, tá? Ele tem que estar capacitado para fazer um treinamento na igreja e ensinar a igreja o desenvolvimento do ministério da reconciliação. O evangelista, ele precisa ter o dom de reconciliar a criatura com seu Criador. Ou seja, aproximar o homem sem Deus, a mulher sem Deus, aproximá-lo de Deus através do evangelismo, através da palavra, da reconciliação. Então, esse é um item, segundo item, que nós teríamos aqui um espaldo de quase 2 horas de curso para nós podermos, já estamos nos seus 21 minutos, para nós podermos explicar para você o que é o Ministério da Reconciliação. Nós vemos que é um sonho de Deus, mas Deus sonha, claro, é um sonho de Deus reconciliar o mundo com Ele, fazer com que o mundo se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua iniquidade, se arrependa das suas transgressões e se reconcilie, peça perdão, volte. Quando fala reconciliar, então quer dizer que já houve uma reconciliação. Então Deus quer que o povo, a alma volte-se a Ele. E para que isso possa acontecer, cai muito bem no papel do evangelista. Ah, pastor, mas só o evangelista pode reconciliar o mundo com Deus? Não. Todos nós podemos pregar. Todos nós temos a facilidade de pregar a palavra de Deus. Mas o evangelista, que é nascido de Deus, ele é diferente do pastor, ele é diferente do diácono, ele é diferente do presbítero. De que forma? Porque o diaconato, presbitério e o pastor, presta atenção, são funções internas, são funções dentro da igreja. Diaconato ou diácono, recepcionista, atendente, mordomo, servo, presbítero, segundo pastor, ajudador do pastor, braço direito do pastor, auxiliar do pastor, e na falta do pastor, o presbítero assume. E o pastor, apacentador. Apacentador. Então, são 3 funções internas. O evangelista é diferente. O evangelista, ele é globalizado, ou seja, ele é externo, ele é campo, ele é missão, tá? Diácono, presbítero, pastor, as almas vêm até eles através de quem? Do evangelista. Porque o evangelista vai lá, pega a alma e traz para eles, ou seja, para a igreja. Então é um dom tremendo, você que quer ser evangelista,
Cuidado! Não seja um evangelista para depois se transformar uma múmia falante dentro da igreja e não ter nada do evangelista sobre a tua vida. Quando eu disse que o evangelista ele precisa reconciliar, ou seja, treinar a igreja para poder reconciliar o homem sem Deus com Deus, porque não é todo mundo que sabe pregar para um católico, não é todo mundo que sabe pegar um folhetinho e dar na mão de um viciado nas drogas, de um alcoólatra, de alguém que está ali jogado na calçada. Se a pessoa pega o panfleto e só entrega na mão dessa pessoa e não usa oralmente, né, o dom, falar oralmente com essa pessoa, ele vai pegar aquele papelzinho, ele não vai nem ler. E às vezes você vai pegar uma pessoa, às vezes que não sabe nem ler. O que vai adiantar esse panfleto? Não vai adiantar nada. Ele vai pegar, ele vai rasgar e vai jogar fora, né? E vai jogar fora. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, meus amados, que daqui a pouquinho eu vou começar o segundo dia do clamor, tá? O segundo dia do clamor da campanha As 5 Pedras de Davi, tá bom? Mas eu vou continuar aqui. Daqui a pouquinho eu dou um pause, já entro, vou só concluir o curso para mim depois entrar na campanha aqui de oração, tá bom? É ao vivo pelo meu Facebook, é bênção de Deus. Hoje é o segundo dia. Desculpa ter dado um pause porque o relógio acabou aqui de dar um sinal, então eu lembrei da campanha, tá? Mas vamos lá. Então, o evangelista, ele precisa treinar a igreja para isso, tá? Ele precisa treinar a igreja, ok? Segure aí. Essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou dar um pause aqui e depois eu retorno com a segunda parte desse vídeo, tá bom? Essa é a primeira parte, né? Estou aí beirando os 27 minutos, 28 minutos de duração. Vou estar agora enviando para o YouTube, tá bom? E depois eu entro com a segunda parte desse vídeo, tá bom? É porque é muito longo, um vídeo só não dá para ficar muito longo para você nos acompanhar e não vai dar muito certo, ok? Deus abençoe, daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte do vídeo, tá? Ficam na paz do Senhor Jesus. E guarde bem, tá? Nós estamos na parte do treinamento. O segundo chamado, o segundo item importante na vida do evangelista é treinar a igreja para resgatar as almas para a reconciliação com Deus. Tá bom? Deus abençoe. Até daqui a pouco.